Que o Teu Espírito continue trabalhando em nossas vidas, falando aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai amado, possa, Senhor Deus, nos fortalecer, ó Pai. Estamos aqui para crescer na Tua presença, Pai. Não queremos, ó Pai querido, permanecer com a mesma estatura espiritual, Senhor Deus, que temos hoje, mas queremos progredir, queremos seguir em frente, porque temos certeza, Pai, que o Senhor tem, meu Deus querido, propósito, Senhor, para realizar, ó Pai, de forma maravilhosa nas nossas vidas. Senhor, e a Tua palavra, nós entendemos, ó Pai querido, pela Tua revelação, que é a única forma, Pai bendito, de nos levar a esse crescimento, de nos levar a esse aperfeiçoamento e nos conduzir, meu Deus, para uma comunhão mais íntima contigo. Porque a Tua palavra nos limpa, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra, Senhor, nos molda, Senhor, para que possamos ser, não segundo, meu Pai, aquilo que queremos ser, não segundo, meu Deus, aquilo que os outros querem que nós sejamos, mas a Tua palavra nos leva a ser aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ser diante de Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, eu Te louvo e Te glorifico pela vida de cada um dos Teus filhos que já estão aqui nesta manhã, que o Senhor continue os abençoando grandiosamente, ó Pai. Senhor Deus, tome em Tuas mãos também aqueles que possivelmente possam estar a caminho, Senhor, desse lugar, que o Senhor possa trazê-los também em paz e segurança, Senhor Deus. Ó Pai, aqueles que, Deus amado, não vão estar aqui porque estão desanimados, ó Pai. Não vem, Pai querido, grande proveito assim estar aqui. Que o Senhor venha, meu Pai, tocá-los e promover no interior de cada um deles, ó Deus, um despertamento, Senhor. Para que eles possam compreender, Senhor Deus, a importância de se aprender a Tua palavra, a importância de se estudar as Sagradas Escrituras, a importância de ouvir, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem a dizer através, ó Pai amado, da revelação, Senhor, das Escrituras, ó Pai. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa dar a esses irmãos uma nova oportunidade para que eles, de forma diferente, Senhor, estejam aqui, Pai, aprendendo de Ti, Senhor Deus, porque certamente esta, Senhor, é a melhor parte. Senhor amado, muito obrigado. Nós te damos glória, honra e louvor nesta manhã. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Com relação à aula, a leitura no computador, tem algum acesso ali para jogar a aula aqui? Ou tem que baixar? Não, acho que não baixou não, Júlio. Tem certeza? Vou ver aqui. Acho que dá uma olhada, acho que você tinha baixado sim. Dá uma olhadinha aí, Júlio. Vou ver, Chico. Mas se qualquer coisa não tiver, você pode baixar agora aí. Não tem problema não. Mas eu acho que você tinha baixado sim. Será que não? Será que eu vi? É como tudo ali que eu não. Amém, irmãos. Vamos estudar a lição 9, que fala sobre a oração e o jejum, né? Oração e jejum são duas ferramentas espirituais importantíssimas para a igreja do Senhor. Tá? A oração e o jejum são duas ferramentas espirituais importantíssimas para a vida cristã. Por que elas são importantíssimas para a vida cristã? Porque a oração e o jejum é um ato de consagração a Deus. Tá? Então, o que é consagrar? Consagrar é separar. Consagrar é dedicar. Consagrar é entregar. Né? Então, por exemplo, quando os nossos filhos nascem, né, e a gente apresenta eles ao Senhor. E quando eu falo da apresentação, não é só a apresentação que a gente faz na igreja. Mas a gente apresenta, nasceu lá a criança e tal, a gente ora, Senhor, muito obrigado, né, pela vida desse menino, dessa menina. Eu entrego ele ao Senhor, eu consagro ele ao Senhor. Né? A criança naquele momento está sendo entregue nas mãos de Deus. Está sendo separada para Deus, está sendo colocada sob os cuidados de Deus. Isso é muito importante. Né? Então, a consagração, quando eu me consagro, quando eu oro, quando eu jejuo,
o que eu estou fazendo? Eu estou me separando para Deus. Eu estou me colocando numa posição, né? De, Senhor, eu estou aqui me separando para Ti. A minha vida é dedicada ao Senhor, à Tua vontade, à Tua obra, ao Teu propósito, né? Separada, né, para que o Senhor possa usar conforme Tu queres. Então, a consagração, pode ser o meu irmão, a consagração é algo muito importante, né? E não existe consagração sem oração e sem jejum, tá? Eu estou me consagrando, mas eu não gosto de jejuar, eu não gosto de orar, mas eu vou me consagrar. não, né? Na verdade, a consagração ela tem 3 pilares. É a oração, o jejum, eu diria 4. A oração, o jejum, a leitura bíblica e a adoração. Seriam 4 pilares aí da consagração. Tá? Então, é muito importante, tá? E embora seja uma atitude humana, consagração é humana, né? Quem ora somos nós, quem jejua somos nós, quem busca somos nós. Mas tem um modelo ensinado por Jesus, tá? Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Então vou fazer de qualquer forma, não. Jesus ele ensinou, né, o modelo para que nós possamos orar e para que nós possamos nos consagrar. Por isso que a lição é orando e jejuando como Jesus ensinou. Então, é uma atitude que deve ser feita, realizada, operada segundo o ensino do Senhor Jesus. Tudo na vida cristã, o padrão é Jesus, irmãos. Tá? Nós temos que fazer tudo baseado na pessoa do Senhor. Por quê? Porque Jesus, como diz lá o Evangelho de Mateus, ele é o Emanuel. O que é o Emanuel? A palavra Emanuel significa o Deus conosco. Então ele se fez o quê? Homem. Então Jesus ele orou e ele jejuou, assim como nós fazemos também na nossa caminhada cristã. Então ele é o modelo. Nós temos que observar o que ele fez, ouvir e praticar o que ele falou, e aí nós vamos estar no caminho certo para a glória de Deus. Amém? Aí a leitura bíblica em classe, né? Ela se encontra em Mateus 6, do 5 ao 18, tá? Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Ou leia na Bíblia, ou leia na própria revista. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial nos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te
recompensará. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então veja, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre a oração e sobre o jejum. Quando Jesus ele ensina, não é, o Pai Nosso para os seus discípulos e para nós, não significa que nós temos que repetir o Pai Nosso, tá? Como fazem os nossos queridos católicos romanos, né? Tem ali a oração do Pai Nosso. Então eles, vamos aqui rezar o Pai Nosso, eles rezam ali o Pai Nosso. Não, Jesus foi... Para usar como exemplo? Exato, isso, a estrutura da oração, tá? É igual quando você vai fazer uma redação, você lê redações e você vai fazer uma diferença. Exatamente, muito bem. Né? Então ele deu ali o exemplo, o modelo de como nós devemos orar, né? E nós ali na nossa oração, nós podemos usar as nossas próprias palavras. Agora, tudo dentro daquele exemplo ali, dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, não significa que não, eu tenho que usar exatamente aquelas palavras. Não. É o exemplo que Jesus deu para que nós possamos aí seguir na nossa oração. Aí, é interessante, né, que o texto áureo diz assim: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 12 e 3. Então vejam, Jesus ensinou sobre o jejum e sobre a oração, né? E os apóstolos, eles vão fazer tudo o que? Debaixo de jejum e oração. Né? Então, antes deles, eles precisavam tomar uma decisão, né, e separar obreiros ali para realizar a obra de evangelismo, de evangelização. Então eles oraram, eles jejuaram e aí o Senhor abençoou para que eles pudessem separar Paulo e separar a Barnabé para aquela obra. Então sempre que nós vamos fazer alguma coisa, é importante o jejum e a oração, né? O irmão Edvaldo outro dia comentou, né? Estava ali colocando a porta do banheiro, falou, não, estou num propósito de jejum. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque ele estava fazendo algo ali na casa do Senhor, né? E a gente sabe que o nosso adversário, ele é astuto, né? Então ali, de repente, né, é um trabalho manual. Mas ali, por exemplo, você estava utilizando uma maquita, de repente ali uma desatenção, você pode ter um ferimento, pode cair uma ferramenta, quebrar, Então, assim, é importante realmente estar consagrando ao Senhor. Tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor, é importante a gente estar em consagração, né? Mesmo que às vezes, por exemplo, você vai fazer alguma coisa na igreja, né? Então, tal dia eu vou fazer um trabalho de evangelismo. Então, por exemplo, poxa, eu vou sair pela rua para evangelizar, né? Tá sol, eu não vou sair em jejum, porque, né, de repente eu posso sentir mal, né, sem comer, o sol quente na minha cabeça, eu posso passar mal. Eu vou fazer o seguinte, durante essa semana, eu vou fazer um jejum em prol daquele trabalho que vai ser realizado tal dia. Então, não necessariamente você precisa estar, no momento que você está realizando alguma coisa para Deus, no jejum. Mas é importante, num período que você, pelo menos que se aproxima daquele dia, você fazer um propósito de jejum ao Senhor por aquela tarefa que vai ser realizada, né? Para que Deus esteja abençoando, para que Deus esteja guardando, né? Para que Deus não permita que nada de mal aconteça e também, e principalmente, para quê? Para que Deus receba aquilo ali como uma oferta agradável a Ele. Tá? Então é muito importante essa consagração a Deus. E quando nós estamos em jejum e oração, né, e é interessante que a verdade prática vai falar isso aqui, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Ou seja, a oração e o jejum,
eles me fazem estar mais sensível à direção de Deus, sensível a ouvir a voz de Deus, né? Tem um texto na Bíblia que um profeta chamado Balaão, não sei se os irmãos já leram esse texto, chamado Balaão, ele está vindo com a mulhinha dele, né? Está lá no livro do Êxodo, acho que do Êxodo Números. Ele está vindo lá com a mulhinha dele. E aí o anjo do Senhor se coloca à frente dele. A mula para. O que ele começa a fazer? Ele começa a bater na mula, espancar a mula, mas a mula não anda. Por quê? Porque a mula está vendo Deus. E ele não anda. E ele está batendo na mula, porque ele não está vendo. Daqui a pouco a mula começa a falar com ele. Na verdade, Deus começa a falar com ele através da mula. Aí ele fica espantado, né? Por quê? Porque naquele momento ali, ele não teve a sensibilidade espiritual para ver que Deus estava ali naquela rota, tá? Então, nós precisamos ter sensibilidade. Porque às vezes Deus está falando com a gente e a gente está no mundo da lua, né? O fantástico mundo de Bob, igual tinha aquele desenho, né? A gente não está... E quando a gente está em consagração, em jejum e oração, isso potencializa a nossa sensibilidade. Fica mais sensível, peraí. Deus ele tá falando. Deus ele está me mostrando aqui alguma coisa, né? Às vezes acontece alguma situação até no cotidiano natural e você, poxa, peraí, Deus está trabalhando aí nesse negócio, né? Peraí, a direção que Deus está dando aqui, né? É outra. Eu estava pensando uma coisa, mas Deus agora aqui está trazendo uma outra direção, está trazendo uma outra orientação. E aí você consegue perceber, né, a ação de Deus. E tudo aquilo que diz respeito em relação a Deus é importante, tá? É importante. E tudo aquilo também em relação à nossa vida, quando nós estamos em consagração, passa a ser importante para Deus também. Então é muito importante essa sensibilidade. É muito importante nós estarmos, né, ali ligados, né, como a gente costuma dizer. Não, estou ligado com Deus, né? Ficar ligado com Deus. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com a minha esposa, né, e a gente está perto de receber uma vitória, uma bênção. Aí eu falei para ela, amor, vamos ficar muito ligados, né? Vamos ficar ligados, vamos ficar vigiando. Por quê? Porque a gente está se aproximando da vitória. E o nosso adversário não está nada satisfeito. Então é possível que ele tente armar alguma coisa. Se nós estivermos ligados naquilo que ele armar, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: sujeitar-me, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se eu estiver desligado, aí vai ser o problema. Porque se eu estou desligado, aí ele pode armar uma situação complicada para a minha vida. Então, jejuar e orar traz para mim essa sensibilidade. Eu fico ligado. Quando eu estou ali consagrando a minha vida a Deus, eu estou ali no azeite, como a gente costuma dizer, irmãos, o ouvido espiritual fica sensível, né? Alguém fala contigo, se Deus estiver usando aquela pessoa ali, você vai perceber, porque você está sensível. Agora, se você está desligado, pode acontecer igual aconteceu com Balaão. O próprio Deus, ali através do anjo, apareceu diante dele e ele não estava percebendo nada, ele não estava vendo, né? Ele não sabia, tá? Então a oração e o jejum é muito importante, mas deve ser praticado da maneira que Jesus ensinou. Aí, o tópico 1 da lição diz que a oração é um diálogo com Deus, diálogo com o Pai. E é verdade. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não sei orar. Ué, mas você não conversa com o teu amigo, não conversa com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, com o teu primo, com o teu vizinho? A oração é a mesma coisa, né? A oração você vai ter um diálogo. Você vai começar a falar ali com Deus. De que jeito que você vai falar? Do teu jeito. Do teu jeito. Cada um tem um jeito, né, de falar uma palavra. Cada um tem um jeito. E
você vai ali simplesmente dialogar, né? Dialogar com Deus. Não é nada... eu tenho que ter palavras bonitas, eu tenho que ter um vocabulário rico, né? Aí tem gente até que pensa que não, Jesus falou que não pode usar de boas repetições, então eu tenho que ter um vocabulário rico para não poder falar com Deus. Nada disso, nada disso. Quando Jesus falou que não usar de boas repetições, ele está falando sobre os hipócritas que ficavam repetindo as coisas para que as pessoas achassem que eles oravam muito. É isso que Jesus está falando. Então, você vai falar do teu jeito, né? Então você pega a criança, por exemplo, a criança vai fazer uma oração. Ela vai falar do jeitinho dela, né? E Deus vai ouvir, e Deus vai receber, e Deus vai atender, e Deus vai operar. Então, a oração nada mais é do que um diálogo, tá? Um diálogo. Aí Paulo, lá em Filipenses 4:6, olha o que Paulo diz. Filipenses 4:6. Olha aí na sua Bíblia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, a nossa oração tem que ser conhecida diante de Deus. Eu já contei isso aqui e vou repetir mais uma vez, porque a repetição é didática. Eu conheço um pastor. Baixou agora ou já estava baixado? Ele baixou agora ou já estava baixado? Baixou agora? Eu conheço um pastor e ele é da Igreja Batista, né? E aí os filhos dele iam participar de um trabalho na igreja lá das crianças, né? E aí ele havia orado, né? E precisava comprar 2 pares de sapato. E ele não tinha dinheiro para comprar os pares de sapato novos para os filhos, né? Ou tênis, era um modelo lá que os filhos dele não tinham, né? Que foi colocado como uniforme das crianças. Aí ele orou, pedindo a Deus, né? Falando com Deus, Senhor, tem misericórdia, né? Precisava comprar esse sapato e tal. E aí ele vendo lá o programa do Jimmy Swaggart, que era um televangelista da década de 80, aí o Jimmy Swaggart falou assim: você que está aí do outro lado da tela, que está triste porque não tem dinheiro para comprar o sapato, Deus está mandando te dizer que vai entrar com providência e está te abençoando nessa manhã. Aí ele ficou maravilhado, né? Mas é assim mesmo que tem que ser, né? Está precisando o quê? Você precisa de um sapato? Fala com Deus, Senhor, eu preciso de um sapato. Você está precisando de um carro? Fala com Deus, Senhor, eu preciso de um carro. Né? Você precisa de uma casa? Senhor, eu preciso de uma casa. Está precisando casar? Senhor, eu preciso casar. Né? Seja lá o que for, é um diálogo que você tem com Deus. Então é o que Paulo diz aqui: as nossas petições, elas têm que ser conhecidas diante do Senhor. Então seja lá o que for, às vezes nós não recebemos determinada coisa porque nós não dialogamos com Deus dessa forma, né? Não dialogamos. Né? O pastor Fábio que brinca que ele orou e falou: Senhor, eu quero um carro. Ele falou de 4 portas, completo, né? E preto. E aí Deus foi e abençoou ele com esse carro, né? Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de um pastor bem conhecido no Brasil, o pastor Júlio Trovão. Aí ele estava dizendo o seguinte: que todo dia, de meia-noite, tinha um casal, amigo dele, da esposa dele, que vinha orar na casa dele, com ele e com a esposa dele. Todos os dias os irmãos vinham orar. Ou todos os dias ou 3 vezes por semana. Agora, esse detalhe aqui me fugiu. Aí tudo bem. E os irmãos não tinham carro. E aí não tinham carro, né? Aí quando os irmãos podiam, os irmãos pagavam o Uber. E quando às vezes os irmãos não tinham recurso, eles até ajudavam a pagar o Uber para os irmãos. E aí tá. Aí um belo dia, a esposa dele chegou e falou para ele: ó, Deus falou comigo. Aí ele falou: Deus falou contigo? Falou. Falou o que é contigo? Para a gente comprar um carro e dar para esse casal. Aí ele falou: Jesus, tem misericórdia. Ele contando testemunho, né? Ele falou: tem certeza? Tem. Mas Deus não falou para dar um terno para ele, não? Não falou para dar um presente, né? Mais barato, um carro. Aí ele falou: ó, Deus falou contigo, vai falar comigo também. Aí você ouviu, querida?
vai falar comigo também. Aí ele falou, irmãos, eu fui comprar, né, 150 gramas de mortadela defumada que eu gosto, vamos cortar bem fininho, 6 pãezinhos para mim poder lanchar com a minha esposa de tarde. Tô vindo lá da padaria, daqui a pouco Deus usa um profeta no meio da rua, veio de bicicleta, parou a bicicleta e veio na minha direção e falou comigo, olha, aquilo que eu coloquei no coração da tua mulher, obedece porque eu estou nesse negócio. Ele disse, irmão, eu corri para casa e falei com a minha mulher, Deus falou comigo, vamos lá e eu vou fazer exatamente aquilo que Deus falou contigo e falou comigo também. Então, irmão, eu tinha um dinheirinho guardado, né? Tinha um dinheirinho guardado que eu estava juntando para comprar uma casa. E aí, fomos lá na loja. Chegou na loja e tal, olhei, não era aquele. Fomos em outra agência, olhei, não era. Daqui a pouco, fui numa agência lá, olhei o carro, é esse. Compramos o carro, liguei para o irmão, falei para ele, tem como você me passar os teus dados? Porque a gente vai fazer aqui não sei se era plano de saúde ou plano funeral, e eu vou incluir vocês, mas não era para botar no documento do carro. Aí o irmão passou lá o nome, passou o documento, e aí, irmão, mandei embrulhar numa fita vermelha, chamei eles à noite para ir lá em casa, eles foram lá em casa. Eu falei, ó, tá aqui, ó, é de vocês. Quando o irmão olhou, irmão, foi uma choradeira tremenda. Daqui a pouco ele olha, peraí. Falou, olhou o carro, começou a rodear o carro e tal, aquela coisa toda. Falou para a mulher dele, amor, olha esse carro. É completo, é 4 portas e é prata. Lembra do que a gente vinha orando e falando com Deus? Senhor, a gente quer um carrinho, mas por misericórdia, que ele seja completo, 4 portas, seja prata. Irmãos, na hora, ele contando, eu já estava impactado, depois eu caí de joelho e comecei a chorar. Porque, irmãos, dentro desse contexto de oração que nós estamos trabalhando aqui nessa manhã, é assim, esse diálogo com Deus. Se você pede uma coisa para Deus, você dá detalhes para Deus, Deus vai te dar aquilo dentro daqueles detalhes. Você pode ter certeza. É igual quando você fala com um amigo e o amigo te fala alguma coisa, né? Aí chega no dia do aniversário dele, você vai presenteá-lo com uma coisa que ele falou para você que queria, você, sem dúvida alguma, o máximo de detalhes que você puder ser específico em dar aquele presente a ele, você vai ser. Você só não vai fazer alguma coisa que realmente você não queira fazer, mas se você puder ser específico, você vai ser específico, porque ele te deu os detalhes. Então a oração é isso, a oração é esse diálogo com Deus. É você falar com Deus tranquilamente, né? Dialogar, ó, Senhor, isso assim, assim e tal, né? E o Senhor, ele vai ouvir. Então em tudo as nossas petições, elas têm que ser conhecidas diante de Deus, né? Elas têm que ser conhecidas diante de Deus. Eu tenho um caderno, né? Eu trago ele até aqui para os trabalhos de oração. Irmãos, que eu anoto ali algumas orações que eu falo com Deus, eu anoto ali, Senhor, olha, isso. Isso aí, geralmente eu boto a data, para quando acontecer eu me lembrar o dia que eu pedi. Mas eu coloco ali os detalhes, né? Por quê? Porque a oração nada mais é do que isso, é um diálogo. Então ninguém precisa ficar preocupado, porque Deus, ele não é um professor de português que está analisando vocabulário, gramática, né? Sintaxe das nossas frases e palavras, nada disso. Deus é um Pai amoroso que quando nós oramos, ele está o quê? Atento para a petição dos seus filhos, só isso. Mais nada, né? Mais nada, tá? Mais nada. Então é diálogo, né? É diálogo. A maneira que nós sabemos falar é dessa forma que nós temos de falar. E é interessante até que Jesus disse assim, olha, aquele que não se faz com uma criança, esse não vai entrar no reino dos céus. A criança tem essa característica. A criança, ela fala uma coisa, ela fala ali com detalhes. Por exemplo, foi ontem a Maíra falou assim para mim, pai, eu queria ter um cavalo. Aí eu falei, um cavalo? Aí outro dia eu vindo com ela na escola, o Lidomar estava com um cavalo dele ali, né? Aí eu botei ela em cima do cavalo, tirei foto dela, não sei o quê. Aí eu brinquei com ela, mas o nome do cavalo dele é Blade. Falei, mas você já tem o Blade? Não, pai, eu quero ter um cavalo em casa.
Então a criança ela tem essa característica. A criança ela não se importa de o que ela vai pedir é um absurdo. Quem vai julgar se é possível atender o pedido dela ou não é o pai, no caso, o responsável, ou a pessoa para quem ela pede. Então, Deus é a mesma coisa. Quem tem que julgar se aquilo que nós estamos pedindo é um absurdo, se nós somos capazes de receber, se a gente pode lidar com aquilo ali, ou se não é aquilo que tem para a nossa vida, não somos nós, é Deus. Porque às vezes a gente fica assim, não vou pedir isso para Deus, não, isso aí é muita coisa, né? Isso aí é isso, não sei o quê, não. Outro dia eu conversava com o irmão, aí ele falava assim para mim, olha, pastor, às vezes a bênção para nós é completa. Só que a gente, por não falar, a gente só toma posse de parte dela. Eu falei, não, é verdade. Então, é diálogo. É diálogo. Simplesmente diálogo. Oração é simplesmente diálogo com Deus. Sim. A gente que coloca limite no poder de Deus. Exatamente. Exatamente. Nós é que ficamos limitando, né? E a gente fica, por exemplo, eu estou fraco, né? Não tem nem palavra para falar com Deus, né? Tem até um louvor que é muito bonito, que ele diz assim, se não der para orar, não ore, né? Se não der para cantar, um cante. Não sei se vocês vão esse louvor. Mas o que o louvor quer dizer, a mensagem que ele quer passar é o seguinte, mesmo que não der para você cantar, orar, falar nada, se coloca ali na presença de Deus, que Ele é fiel para poder trabalhar. E a própria palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a nossa palavra, né, Deus ele conhece, ele sabe como receber, né? Ele sabe como tomar para si aquilo. Então o que nós temos que fazer é apenas isso, fazer diante de Deus conhecidas as nossas petições e dialogar com Deus. E é interessante que o diálogo, o que o diálogo traz? Ele traz intimidade, né? Às vezes, por exemplo, você pensa assim, pô, aquele fulano de tal, ele trabalha em tal lugar, né? Caramba, eu estou precisando daquela coisa, eu nunca nem conversei com ele, né? Então, pô, eu não tenho aquela intimidade para chegar e me aproximar dele e ver se ele pode me ajudar. Porque realmente o diálogo ele traz intimidade. Quanto mais eu dialogo com alguém, mais intimidade eu tenho, né? Mais intimidade eu tenho. Por isso que, por exemplo, a gente fala muito que o casamento é importante o diálogo. Por quê? Quando o casal dialoga, o casal vai criando essa intimidade, essa cumplicidade, né? Então, o diálogo ele traz essa intimidade. Então, eu começo a dialogar com Deus, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, Abraão, por exemplo, né? Chamado amigo de Deus, Abraão tem plena intimidade com Deus. E até quando ele vai falar com Deus alguma coisa que, no juízo dele, Deus poderia ficar chateado, ele fala, né? Quando, por exemplo, o Senhor vai destruir lá Sodoma e Gomorra, ele fala, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor, né, destruiria? Não, Abraão. Aí ele, Senhor, me perdoa, mas eu vou perguntar de novo. Se tiver 40, e ele vai diminuindo até chegar a 1, né? Então, ele, no juízo dele, aquilo ali iria o quê? Importunar a Deus. Mas ele não deixa de falar. Por quê? Porque ele aprendeu a dialogar com Deus. Por isso que ele é conhecido amigo de Deus. Ele aprendeu. Moisés a mesma coisa, né? Moisés aprendeu. Moisés falava, Deus, o Senhor vai deixar que destrua o teu povo? Né? Olha, o Senhor libertou eles do Egito. E se eles forem destruídos agora, o que as outras nações dirão do teu nome? O que as outras nações dirão que tu és? Que tu libertou esse povo para destruí-los no meio do caminho? Então ele dialogava realmente com Deus, né? E isso gerava uma relação de muita intimidade. Sim. E Abraão, ele estava fazendo essas perguntas, né? Pensando em Ló, mas ele não falou, salva Ló. Mas Deus já sabia que ele estava fazendo, claro, por causa de Ló, não precisou nem abrir a boca. Não, mas ele desenvolveu ali aquele diálogo, né? Ele não deixou de desenvolver aquele diálogo. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Como os homens de Deus, eles viam a oração,
né? Como é que os homens de Deus eles viam a oração? Em primeiro lugar, como um momento de comunhão, tá? Os homens de Deus eles viam a oração, em primeiro lugar, como um momento de comunhão, né? Porque Jesus ele deu esse exemplo, né? Jesus ele orava ao Pai para ter comunhão, né? Vamos abrir aí João capítulo 11. Olha que coisa interessante. João 11, 41 e 42 diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aí ele diz assim, na parte A do verso 42, eu bem sei que sempre me ouves. Tá? Então Jesus, ele tinha comunhão com o Pai através da oração. Olha, Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu e eu bem sei que tu sempre me ouves. Então, ele fazia da oração um momento de comunhão com o Pai. Tá? A oração era um momento de comunhão. Estava ali para poder ter comunhão. A oração, ela também é uma ferramenta de direção. Tá? A oração é uma ferramenta de direção. Né? Vamos ler aqui Neemias. Neemias. Neemias, capítulo de número 1, verso 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Aí o verso 6 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Aí o verso de número 11 diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Então veja, Neemias ele vai usar a oração e o jejum como o quê? Como uma ferramenta para direção. Ele precisava de uma direção. Ele recebeu uma notícia, a cidade estava em ruína, estava queimada, as pessoas estavam na miséria, e ele estava ali, mas ele era o copeiro. Ele precisava fazer alguma coisa, mas ele não sabe como. O que ele faz? Ele vai orar. Senhor, me dá graça diante desse homem. Né? Então a oração, ela serve também como que? Um pedido de direção, né? Diante de Deus. Senhor, me dá uma direção sobre o que eu tenho que fazer. Pode ser que a direção que Deus vai dar em algum momento seja: fica parado aí, espera aí, fica quietinho aí, paradinho, faz absolutamente nada, fica parado aí. Pode ser que a direção que Deus fala, que Deus dê, como deu para os filhos de Israel na saída do Egito: Moisés, diga ao povo que marche. Pode ser que Deus diga: faça isso, faça aquilo outro. Então a oração, ela serve como direção, né? Ela serve como uma direção. O pastor Léo que conta, né, o testemunho dele, né, quando a Samara nasceu, que foi aquele alvoroço, né, porque ela nasceu ali com a fenda Palatinho lá do Lago de Corino, e só foi visto aquilo na hora, ou não na hora, mas no momento ali, fizeram a última ultrassom e viram ali que a Samara tinha esse problema. E aí foi aquele alvoroço, e ele, quando que Deus falou com ele: olha, espera,
Faz nada, fica parado aí, espera. E aí aquela coisa toda, vai para onde, vem para cá, não sei o que e tal. Se eu não me engano, passaram 7 dias. E aí veio a médica, que era do Hospital Loreto ali da Ilha do Governador, que era especialista naquele tipo de problema, né, de deformação. E a médica ali veio para atender, assistir a Samara e deu toda a assistência que a Samara precisava, né, naquela situação. Mas a orientação de Deus para ele foi essa: espera, fica parado. Deus poderia ter falado para ele: vai em tal lugar, fala com fulano, procura ciclano. Não, mas fica parado. Então a oração, ela é uma ferramenta para direção. A gente tem que pedir uma direção a Deus. Porque às vezes a gente vai meio que no automático, né? Só que a gente precisa de pedir essa direção, e Deus vai dar. Deus vai dar a orientação, Deus vai dar a direção. Deus vai dizer como, né, fazer, cumprir isso aí, fazer isso aí, realizar isso aí para a glória dele, tá? É porque nós, seres humanos, a gente é passional, né? Na nossas vezes aqui corre sangue, né? E a gente quer sempre ali resolver as coisas ali da melhor, né, da forma mais rápida, da melhor maneira, né, de bate pronto. Mas Deus, ele tem uma direção para nos dar, e Deus usa as pessoas, irmãos, né? Deus usa as pessoas. Uma vez eu bati de carro ali em Ipanema, eu saí afoito do carro, porque eu tinha batido na traseira do rapaz. E aí o cara saiu do carro, o cara não era crente nem nada, mas Deus usou ele para me acalmar. E aí ele falou: calma, fica tranquilo. Ele me perguntou: tem seguro teu carro? Falei: tem. Eu falei: então fica calmo. A gente já paga seguro para não ter problema nessas horas. Aí eu me acalmei e tal, ligamos para o seguro, registramos lá a ocorrência. Ele levou na oficina, acabou que no final de tudo não foi nem preciso acionar o seguro, porque o dano que fez ali no carro dele não foi nada, não teve necessidade. Então, Deus usa as pessoas. Eu estava nervoso, né? Era uma sexta-feira, já tinha sido uma semana aquela estressante de trabalho, tanto para chegar em casa, eu saí, calma, fica tranquilo. Me acalmei, ficou tranquilo e tal. Saiu, apertou minha mão, me deu um abraço, eu entrei no meu carro, ele entrou no dele e viemos embora. Correu tudo bem. Então Deus usa as pessoas para nos orientar. Mas a gente precisa estar o quê? Orando, né? Buscando, falando, né? Clamando. Eu me lembro também que quando eu tive doente em 2005, e aí eu ia em vários médicos, e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Vai naquele hospital do Into também. Cheguei lá no Into, fui atendido lá pelo chefe da ortopedia e nada. E tal, e faz exame daqui, exame acolá. E a gente orando, pedindo a Deus. Deus usou um médico, né? Doutor Rogério, lá no Meia, também, para poder orientar e acertar o diagnóstico do problema. Então, assim, Deus, quando nós oramos, ele sempre nos responde com orientação. Então, a oração também é uma ferramenta de orientação, tá? A oração também, ela é, muitas vezes, um pedido de socorro, né? Oração é um pedido de socorro. E a gente vê isso aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, né? Segundo Crônicas 20, diz aqui, cadê o segundo Crônicas 20? Verso 18. Então, verso 15, vamos ler aqui o verso 15. Josafá orou, segundo Crônicas 20, 15, assim: já Aziel disse: dai ouvidos todos Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai,
está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Naquele momento ali, Josafá orou pedindo socorro a Deus, e Deus usa o profeta Jaziel para dar uma resposta. Então a oração também, ela não é um pedido de socorro às vezes, né? Quando a gente está desesperado, naquela aflição, sem saber o que fazer, cabe a oração, né? Vou orar aqui porque, meu Deus, eu não sei o que fazer, só Deus. Né? E às vezes a gente não tem nem palavra para orar, a gente fecha ali os nossos olhos e eleva o nosso pensamento ao Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do teu servo, me ajuda aqui, né, naquilo que eu preciso, né? E só o Senhor mesmo para me dar graça, porque eu não sei nem o que fazer nessa situação. Então isso acontece. Então a oração também é um pedido de socorro, né? E os homens de Deus na Bíblia, eles viam a oração dessa forma. Aí o 3 vai falar sobre a maneira de orar, né? Maneira de orar. Jesus ensinou a maneira de orar. A quem a oração deve ser dirigida? A Deus, né? Nós oramos a Deus. Deus é quem recebe a nossa oração. Nós, cristãos, nós cremos no sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Todos nós temos acesso direto a Deus. A gente não precisa de intermediário. O nosso intermediário é Jesus Cristo. Então a gente não precisa de intermediário humano, né? A oração do pastor, a oração da irmã fulana, a oração do irmão cicrano, beltrano. A gente não precisa de intermediário. Todos nós temos acesso direto. É claro que eu posso chegar e pedir para alguém me ajudar em oração. Pô, irmão, me ajuda em oração. Ora comigo nesse propósito, eu estou carente, estou precisando da ajuda de oração, claro, mas nós dirigimos direto a Deus, tá? Ele é o nosso mediador, tá? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, ponto final, tá? Então nós nos dirigimos direto a Deus. A postura do corpo na oração. Existe uma postura do corpo correta na oração? Não. O fato de nós nos colocarmos de joelho na oração é apenas uma atitude de reverência a Deus. Tá? Nós entendemos que colocar-se de joelho é uma postura de reverência. Mas se eu não posso ajoelhar, eu oro como for. Eu oro deitado, eu oro em pé, eu oro de cambalhota. Não importa. Né? Tem gente que deita no chão, bota a cara no pó. Amém. A pessoa ora como achar melhor. O importante é que nós possamos orar, né? E mesmo se você está muito cansado, né? E você deita ali na cama e deitado mesmo você faz a tua oração. Ou você acordou de manhã e deitado ali ainda você faz a tua oração. Ou você está de pé fazendo alguma coisa e ali você faz a tua oração. Não importa, né? Nós assembleanos, nós temos esse costume, isso é um costume da Assembleia de Deus. A gente chega na igreja e a gente dobra o joelho para orar. Isso é um costume que é saudável, tá? Mas se a pessoa chegou e não pode dobrar o joelho, amém, ela curva a cabeça, ou ela fecha os seus olhos e ela nem faz a sua oração, tá? É um costume, né, saudável, né? Por exemplo, ali no monte mesmo, né? Você vai ali no monte, eu, por exemplo, quando eu vou no monte ali, em alguns lugares eu até consigo ajoelhar, mas tem lugares que não consigo, né? Eu prefiro ficar de pé. Tem alguns lugares ali que são mais planos ali e tal, né? Que eu ajoelho ali, mas o solo é mais durinho, né? Mas tem lugares ali que é muito fofo, né? E, ao meu ver, não tem como afundar o joelho ali na lama, né? Mas tem irmão que afunda o joelho, a cara, sai com a cara cheia de barro. Não está nem preocupado com isso, mas cada um. Então não existe uma postura específica, tá? Porque a reverência, ela não está só na postura do corpo. A reverência, ela está aqui, ó, no coração. Eu posso estar até de joelho e não estar em reverência, né? Mas eu posso estar deitado de pé ou andando e estar ali reverenciando o Senhor. Então é importante, não existe uma postura específica. O importante é nós estarmos em reverência, né?
estão andando, dirigindo dentro do ônibus, né? Às vezes, pô, você está no teu dia, durante o teu dia, você faz ali curtas orações, em momentos diversos. Às vezes andando, você está ali e faz uma oração, né? Às vezes você está ali fazendo alguma coisa, você faz uma oração. Né? Você passa por alguém, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, né? Em nome de Jesus, você vê ali um morador de rua, ou uma pessoa mesmo, que não seja um morador de rua, andando, né? Eu estava ali na BRT da Taquara, a moça com uma cadeira de rodas, uma criancinha assim, igual o João, né, com problemas ali neurológicos. Senhor, tem misericórdia dessa mãe, tudo, né? Em nome de Jesus, o Senhor prepara, não sei se ela está indo para o médico, mas se ela estiver indo para o médico, o Senhor abençoe lá para que ela chegue bem, né, nesse ônibus aí complicado, cheio, né, que ajude ela para que consiga se locomover, né, tão difícil, tal, amém, abençoe, amém. E eu creio piamente que Deus está ouvindo e Deus age, né, através desse tipo de oração também. Então não existe uma postura específica, né, do corpo. Horário para orar também, né? Tem um jargão no nosso meio, pentecostal, é um horário de madrugada porque a filha é menor. Isso é só brincadeira, tá? Na melhor das hipóteses, tá? Não tem horário melhor para orar. Pode orar a qualquer hora, né? De manhã, eu particularmente, eu gosto muito mais de orar de manhã do que à noite. Por quê? Porque de manhã eu acabei de acordar, né? Estou mais inteiro. À noite eu estou quebrado, cansado de um dia de trabalho, né? Ou de algum tipo de tarefa. Né? E aí eu prefiro mais orar de manhã. Orar de madrugada é bom por causa do silêncio, né? Eu sou um que eu gosto de silêncio. Em tudo que eu faço eu gosto de silêncio. O silêncio para mim é terapêutico, né? E a madrugada é bom por causa do silêncio. Então, né, às vezes coloca ali o relógio para despertar e de madrugada ali para orar. Mas não existe um horário específico, né? Durante muitos anos eu tirava o período de oração na hora do almoço, porque tinha ali no trabalho, aí eu entrava ali no banheiro na hora do almoço, tirava ali um período de meia hora de oração, né, na hora do horário do almoço. Aí depois fizeram lá um escritório atrás que eu tirava o meu horário de almoço lá do escritório. Eu tirava lá esse período de oração lá dentro do escritório, mas sempre nesse horário do almoço. Não necessariamente de meio-dia a uma. Às vezes eu ia no último almoçar, eu ia almoçar 2 da tarde, 1h30 da tarde. Eu tirava no período que dava, ali do trabalho, aquele período de oração. Então, não existe um horário específico, né? Qualquer hora, tem gente que gosta de orar na parte da tarde, né? Qualquer horário que for possível, olha, né? Esse negócio de fila, essa fila não existe, né? Outra coisa, o lugar da oração também. Não existe um lugar específico para oração, né? Então, essa questão de, vamos orar no monte, porque no monte não é. A questão do monte é que está todo mundo lá nesse propósito de orar. E às vezes você em casa não pode, né? E você vai, que é um lugar, por exemplo, eu gosto de silêncio, está mais reservado. Tem gente que gosta de ter esse contato com a natureza, né? Respirar o ar puro. Amém. É por isso só. Mas não tem nada que lá é mais perto do céu. Lá é consagrado, né? Não, porque o monte é um lugar consagrado. Irmãos, não existe lugar consagrado. Existe vida consagrada. Se eu tenho a minha vida consagrada, qualquer lugar que eu chegar, eu vou fazer a diferença, tá? Por exemplo, abra comigo aí, Filipenses, capítulo 4. Olha o que Paulo diz aqui. Essa questão de lugar. Olha como não existe lugar. Filipenses 4, 22. Paulo diz assim, olha. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A casa de César era um lugar onde tinha idolatria, promiscuidade, libertinagem, tudo que não prestava tinha ali. Mas olha como que Paulo se refere a esse irmão que estão ali. Aos santos que estão na casa de César. Por quê? Eram pessoas que estavam ali naquele ambiente, totalmente perdido, promíscuo, idólatra, tinha bebedeira, glutonaria, mas eles tinham a vida consagrada ao Senhor. Então não existe lugar consagrado. Eu posso estar até na igreja. A igreja, esse lugar aqui é uma casa de oração. Quando a igreja
começou o trabalho aqui, nós oramos consagrando ao Senhor esse lugar. Antes de nós estarmos aqui, outras igrejas estiveram aqui também consagrando esse lugar ao Senhor. Mas, se nós estivermos aqui de qualquer jeito, não adianta. Então, é a nossa vida que tem que estar consagrada a Deus. Então, não existe lugar específico para oração. Não existe. Né? Tem gente que faz o seu cantinho de oração lá à beira da sua cama. O outro é lá dentro de um quartinho, o outro é dentro do banheiro, o outro é na sala, o outro é na cozinha, né? Tem gente que o lugar de oração é lá na beira da pia, onde faz os seus afazeres. Tem gente que o lugar de oração é na sua bancada de trabalho, ou na sua mesa de trabalho, enfim, no escritório, não importa. Não tem lugar específico para que nós possamos orar, tá? Por que Jesus, então, pastor, se retirava para o monte para orar? Porque a multidão ficava em cima dele o tempo todo. Então ele precisava ter um momento mais tranquilo para que ele pudesse orar. Então quando ele subia para os lugares altos, ali dificultava o acesso da multidão. Então é por isso que ele escolhia a montanha ou os montes para poder estar orando. Mas não existe um lugar específico, qualquer lugar. Posso orar na igreja, posso orar na minha casa, dentro do meu carro, em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar, né? Tô lá na praia, né? Aconteceu alguma coisa, vamos orar, vamos, mas está em trás de banho, não tem problema não. Vamos orar. Outro dia eu estava lá na casa do meu tio, eu estava no churrasquinho, aí a irmã estava falando, não, cheguei da praia, tinha uns irmãos orando, né? Eu estava atrás de banho, eu passei direto, não quis participar da oração, porque eu estava em trás de banho. Isso não existe, né? Estou em trás de banho, mas eu sou um servo do Senhor. Estou em trás de banho porque eu estou num lugar que é para tomar banho. Mas eu posso aqui orar, falar com Deus, não existe um lugar específico, tá? Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. A questão do decoro, né, da oração, ou seja, a formalidade. Existe uma formalidade? Não. O que é preciso na oração é respeito, sinceridade, decência e reverência, tá? Então eu preciso ter decência e reverência. Essa questão da decência e reverência é muito importante, né? Por quê? Porque como a oração é um diálogo com Deus e eu tenho que falar da maneira que eu sei falar, mas esse fato não me dá o direito de eu usar, por exemplo, palavras indecentes, né? Então, por exemplo, já pensou se eu chegar aqui, né, e falar assim, irmão Evaldo, vou usar o seu exemplo, tá? Porque eu conheço o irmão muitos anos, eu tenho intimidade com você para isso. Já pensou se eu chegar aqui na hora da oração e falar, Senhor, abençoa o irmão Edivaldo, né? Esse negão e não sei o quê. Isso é uma forma o quê? Indecente e irreverente de eu me dirigir a Deus e ao meu irmão. Aí os irmãos podem pensar, pastor, mas será que tem gente que tem? Pior que tem. Né? Outro dia eu conversava com dois irmãos que eles foram num trabalho de consagração lá em Campo Grande. E aí, porque tinha um pregador, tem um pregador que eles gostam, né? Eu também gosto, que ia pregar lá nesse trabalho de consagração. E aí no final a irmã, na oração, referiu-se assim a outra irmã, Senhor, abençoa essa nega beiçuda e safada. Assim mesmo a irmã se referiu na oração. Tá? Então, a oração não precisa ter decoro, mas ela precisa ter reverência e decência. Então eu não posso me referir ao meu irmão dessa forma, né? Eu preciso ter reverência, ter decência, né? Senhor, abençoa a vida do meu irmão, em nome de Jesus. Não é porque eu tenho intimidade com o irmão Edivaldo que eu vou utilizar uma palavra que possa, né, no meio da comunidade, talvez para ele nem faça diferença. Talvez para essa irmã nem fez diferença a maneira que a outra se referiu. Mas no meio da comunidade de fé, aquela maneira de falar é escandalosa. E não tem decência e não tem reverência. Sim, irmã Raquel. Não, eu escrevi
pessoas também falando sobre isso. Eu falo desse jeito, então eu oro desse jeito, Deus que me entenda desse jeito. Não é assim, não. Sim, Se claro. você fala comigo de um modo, na frente do juiz você não toma cuidado na hora que você vai falar, não, porque você vai falar. Então por que com Deus você tem que falar de qualquer jeito também? Exatamente. Se você tem respeito ao juiz, né, que perante Deus não é nada, como é que você não vai pensar no que você vai falar com Deus, né? Exatamente. De como vai falar, né? Exato. Então a gente precisa ter sinceridade, obrigado, irmão. Sinceridade, reverência e decência. Tá na nossa forma Eu acho de que falar. isso é respeito, né? Exato, exatamente. Respeito. Outra coisa é o estado do coração, né? Então, o nosso coração na oração ele tem que estar em paz. Então, essas orações, né, que tem crente que faz, né? Senhor, pesa a mão no fulano de tal, e não sei o quê, e parará, Senhor, faz justiça. A pessoa está cheia de rancor no coração, meu Deus. Essa vingança. Está cheio de rancor no coração e está ali diante de Deus. Se olhar para a boca da pessoa, está até espumando. Então a gente não pode orar assim, não. O nosso coração tem que estar em paz. Tem que estar em paz, tem que estar ali, né? Quebrantado diante de Deus. Né? Então esse tipo de oração, né? Principalmente o coração às vezes está igual uma... Então, quando o coração está assim, a primeira coisa que tem que fazer, Senhor, acalma meu... A primeira coisa da oração, Senhor, acalma meu coração. Acalma meu coração, que eu estou aqui e com um vulcão em erupção. Eu estou prestes a explodir. Mas com o teu Espírito, Senhor, acalma meu coração. Em nome de Jesus, me acalma, Senhor. Me acalma para que eu não exploda. Aí, depois que você se acalmou, aí você começa a orar, interceder, falar, né? Quando Jesus ele acalmou o mar e o vento, antes de ele acalmar o mar e o vento, ele disse para os discípulos, não temam. Porque primeiro ele acalmou o coração dos discípulos, para depois ele acalmar o mar e acalmar o vento, porque o coração deles estava turbulento. Porque tem hora que a gente está assim, está turbulento. A gente está igual um vulcão em erupção, mas que a gente vai explodir. Isso é do ser humano. Tem hora que isso acontece mesmo, a gente fica avultado no nosso interior, né? Então, nesse momento, a melhor coisa é orar por nós mesmos. Senhor, tem que dizer, acalma meu coração, eu estou aqui, Senhor. Minha mente está aqui igual uma turbina de avião, de Boeing, né? Meu coração está aqui igual um caldeirão fervente. Mas que o Senhor me acalme, me tranquilize e tal. E depois você sentir aquela paz, você está ali, né? Que Deus te envolveu, te tranquilizou, né? Está te sustentando, você tem ali, sente a presença de Deus, que é algo maravilhoso. Aí você começa a orar e começa, né, a interceder. Então, a paz no coração, né, é muito importante, tá? Porque quando a paz entra no nosso coração, vem a palavra, vem a presença, né? Vem o envolver do Espírito, né? Nós somos preenchidos pelo Senhor. Eu tenho oração, irmãos, que são verdadeiros, né? Esse irmão está orando e está espraguejando o outro ali. Amaldiçoando, porque Deus tem misericórdia, né? É oração contrária. Oração, tem até fala da oração contrária. Isso não existe, irmão. Não tem nenhum princípio bíblico, né? Que dê esse tipo esse tipo de base para esse ensinamento. Até os salmos chamados salmos imprecatórios, que são salmos onde o salmista fala, Senhor, faz justiça contra os nossos inimigos e tal. O contexto era outro, tá? Os salmos, eles são o que? Louvores, são cânticos. Então aquilo ali era quase como um grito de guerra na batalha, tá? Não existe oração contrária. Se você não ora, você está espraguejando mesmo. É igual o tal da inveja santa. Inveja santa, mentira santa. Ou você está invejando, isso aí ou não você existe. não está. Inveja é inveja, mentira é mentira. É aquela oração de Jesus Cristo, né? Acho que João 17, né? Ele pede por ele, né? Para edificar ele, e depois ele pede... Primeiro ele ora por ele, né? Isso aí é muito importante. Isso eu aprendi com o pastor Heraldo Bego. Na época era um presbítero que eu andava grudado nele para cima e para baixo.
eu aprendia muita coisa com ele, e ele, uma vez ele me ensinou. Ele falou, olha, quando você for orar, primeiro ora por você. Aí ele mostrou João 17. Jesus primeiro ele orou por ele, depois ele ora pelos discípulos, que você também precisa. Né? E às vezes você está ali, e quem está precisando ali naquele momento receber de Deus uma intervenção é você mesmo. Né? Você está curvado, está ali confuso, está ali sem saber o que fazer, pede a Deus, Senhor, me ajuda, me dá aqui uma, né, me tranquiliza aqui, me acalma, né? Eu estou, né, nervoso. Essa semana mesmo, uma estava ali, aconteceu lá uma situação no trabalho dela, duas meninas foram mandadas embora, ficou motor nervoso. Falei, ó, calma. Vai ao banheiro, né, se você puder. Se não puder, ir na tua mesa mesmo, faz uma oração, pede a Deus para te tranquilizar, te acalmar, fica tranquilo. Né? Quem abriu essa porta para você foi Deus, e quem vai fechar, se caso ela se fecha, é Deus. Né? Não dá ouvido a ninguém. Aí ela falou, não, orou e tal, aí eu tô mais calmo, tranquilo. Eu falei, não, descansa o coração. É Deus que está no controle da nossa vida. Né? Então, isso é importante, né? Orar como nós realmente, e ter paz no nosso coração no momento da oração. Aí Jesus, né, o tópico 2 fala sobre a oração que Jesus ensinou. Então Jesus ele não condena a oração em público. A oração em público não é crime, tá? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Atos 4, 24. Abra sua Bíblia aí, Atos 4, 24. Eu gosto muito desse texto até. Eu vi uma experiência muito, muito poderosa com esse texto. Atos 4, 24, diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que deles há. Eles começaram a orar. Juntos, eles estavam ali no cenáculo, juntos começaram a orar. Então a oração em público não é problema. Tá? O problema é quando eu oro em público para me aparecer. Eu quero chamar a atenção das pessoas através da oração em público. Então nós estamos aqui, irmão, vamos levantar um clamor aqui? Vamos orar, né? Nós estávamos lá na aula do CAN, né? E foi falado lá, estava em guerra lá o bairro, os irmãos moram, né? O professor falou, irmão, vamos levantar um clamor, intercedendo naquele lugar. Aí nós levantamos um clamor poderoso, abençoado. Então Jesus não condenou isso. De repente você está lá na tua casa, aconteceu um problema, recebeu um telefonema, aconteceu alguma coisa, vamos orar aqui. Né? Você reúne lá com a tua família, vamos levantar um clamor. Jesus não condenou isso, pelo contrário, isso é muito bom e é muito saudável. Tá? O problema é eu querer me aparecer. No público eu quero me aparecer, falar palavras que possam, né, de alguma forma impressionar para que as pessoas olhem para mim e digam assim, pô, tá vendo esse irmão fulano, como ele ora? Já viu a oração dele, como é poderosa, como é isso, como é aquilo, como é bonita, né? Porque às vezes a gente, eu não sei se vocês já perceberam, os irmãos já devem ter tido essa experiência, é muito comum. Você às vezes vai num lugar onde tem pessoas que não professam a mesma fé, você faz uma oração, aí depois as pessoas falam assim, poxa, bonita a sua oração, né? Então quando eu quero aparecer, aí Jesus condenou. Por isso que ele falou, olha em secreto, que o Pai que vê o que está em secreto vai te recompensar. Então não é pecado orar em público, tá? Pelo contrário, é saudável. É bom quando a gente pode contar, né, com irmãos que se unam a nós ali. Vamos orar junto aqui? Vamos levantar um clamor? Vamos. A minha turma na época do seminário foi uma turma que ela ficou marcada porque era uma turma que não tinha limites, né? Então a gente foi proibido de orar. Que isso, pastor? Proibido de orar? Porque nós não tínhamos limites. E aí a gente às vezes passava alguns minutos do horário do intervalo, atrapalhava as outras turmas, porque os irmãos começavam a orar alto e o pessoal tinha gente começava a marchar e falar em mistério, aquela coisa toda. Então fomos impedidos de orar, não podia orar mais a nossa turma, né? E a gente não tinha muita sabedoria para poder fazer isso. E aí a gente começou a chegar mais cedo depois, quem podia, para poder orar, para que não atrapalhasse as aulas que a gente realmente estava atrapalhando. Então orar em público não é crime, não é problema, né? Vamos orar, não pode orar em público, porque, né, Jesus disse que oração é só em secreto. Não foi isso que Jesus falou. Jesus condena o querer aparecer.
querer chamar atenção em público na hora da oração. Mas a oração em público ela é muito saudável, é muito bom. Né? É bom quando você tem pessoas que oram contigo. Isso é muito bom. Né? Tem um grupo aqui que a gente reúne para orar. Isso é bênção. O problema é você deixar de exaltar a Deus, né? De mostrar Deus naquele momento e querer mostrar você. Exaltar a si mesmo, exatamente. A si mesmo, esse aqui é... Mas não é... Né? Não, porque tem gente que leva ao pé da letra, aí se alguém falar, vamos fazer aqui um clamor, levantar uma oração, não, irmão, só ora em particular, não pode orar junto com ninguém, porque Jesus falou que a oração tem que ser em secreto, aí a pessoa está interpretando de maneira errada o que Jesus ensinou. Porque Jesus, quando ele falou para orar em secreto, ele não está condenando a oração em público, ele está condenando querer exaltar-se em público. É isso que ele está condenando, tá? Outra coisa importante, Jesus, ele quer que nós sejamos discretos. E aí é a questão de não querer mostrar a si mesmo, né? Ele quer que nós sejamos discretos. Então, é a mesma coisa, por exemplo, você está lá, né? Está lá em algum lugar, em público, né? E aí nem todo mundo professa a mesma fé, né? E aí, de repente, se você for orar alto e tal, vai escandalizar. E aí, de repente, você 2 ou 3 ali que professam a mesma fé que você, se retira para um lugar mais reservado e ora ali, não tem necessidade. A minha esposa chama muito a minha atenção porque eu falo muito alto, né? Infelizmente eu falo muito alto, isso é um problema meu de família. Minha mãe fala alto, né? Os meus tios falam alto, né? E é complicado. E aí minha esposa às vezes fala, não, você vai orar na casa dos irmãos e você começa a falar alto, né? E eu tento me policiar nisso, né? Porque Jesus ele quer que nós sejamos realmente discretos, né? Porque às vezes você vai orar na casa do irmão, realmente. Você vai orar na casa do irmão. Aí você, dependendo do teu tom de voz na hora da oração, o vizinho pode ser que escute. Será que é para o vizinho escutar? Às vezes não é para o vizinho escutar, né? Aquilo que está sendo apresentado ali. Então a gente precisa realmente ter uma prudência, ter uma sabedoria, né? Ah, não, mas eu estou sentindo a presença de Deus e é por isso que eu estou orando alto. Não, mas não. Deus é organizado. Então você está sentindo a presença de Deus, mas é possível sentir a presença de Deus num tom mais baixo de voz, né? Então eu, às vezes, quando é assim, eu até peço para que outra pessoa ore. Porque eu para evitar que eu possa elevar demais, eu elevo sem sentir. Às vezes eu estou falando com alguém assim, eu estou falando com alguém perto, e eu mesmo percebo que eu estou com um tom muito alto de voz, que não tem necessidade daquele tom alto de voz. E aí eu vou e baixo o meu tom de voz. Tá? Então é uma coisa que eu me policio. Então realmente nós precisamos ser discretos, a oração ser discreta, porque tudo visando o quê? Não se exaltar a si mesmo, mas exaltar o nome do Senhor. Outra coisa que Jesus falou, né? Não useis de vãs repetições. O que é não usar de vãs repetições? É porque tem gente que acha que é pelo muito falar que ele vai ser ouvido. Porque quando ele fala muito, aí alguém pode dizer assim, ouviu o irmão? Caramba, o irmão orou 1 hora orando, né? 1 hora, porque irmão ora muito. Pô, que bênção, que maravilha. Mas uma coisa é você orar 1 hora, porque você tem intimidade com Deus, e você vai desenvolvendo com Deus um diálogo. E outra coisa é você orar 1 hora ou 2, seja lá quanto tempo for, porque você fica repetindo a mesma coisa para querer aparecer, né? E aí Jesus falou, olha, não use de repetições. Não é pelo muito falar que vocês vão ser ouvidos. Tá? Então você pode falar uma palavra que você fala, né? Então, por exemplo, alguém vem te assaltar, de repente você fala, Jesus me socorre, aí Jesus vai dando livramento. Né? Qual foi a oração? Jesus me socorre. Né? Então não é pelo muito falar, tá? É pela... eu me lembro, quando eu fiz o catecismo, né? Eu fiz o catecismo lá na igreja católica romana. E aí eu me lembro até hoje de um garotinho que ele era terrível, né? Lá no catecismo. E aí ele falou para mim assim, olha, na hora que nós fomos lá para poder tomar a hóstia na comunhão, o padre vai mandar
você rapidinho ali, você vai ter que rezar 10 Pai Nossos e 10 Ave Marias. Aí eu falei, aí eu também era um garotinho, né? Eu ainda era mais novo, porque ele já tinha 12, só tinha 11. Eu falei, Jesus amado, mas vai dar tempo, né? Eu vejo as pessoas tão rapidinho chegar ali e pegar a hóstia, porque não tem nada disso. Ele estava falando para né, zoar comigo, né? Porque chega lá na hora, o padre pergunta, corpo de Cristo? Aí a pessoa diz, amém. Aí o padre vai lá e dá a hóstia. Mas ele, para brincar comigo e me zoar, eu era inocente toda a vida, ele falou isso para mim, ó, vai ter que chegar lá, o padre vai mandar você rezar 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Você tem que rezar rapidinho e aí você recebe a hóstia. Aí depois a professora lá do catecismo falou, não é nada disso, tem que só repetir essas palavras. Então não é por vã repetição, não é pelo muito falar, tá? É pela sinceridade do coração. Né? Jesus, tanto que a gente olha o modelo da oração do Pai Nosso, não tem vã repetição no modelo da oração do Pai Nosso. Né? Não tem essa coisa da repetição. Tá? Então não devemos usar de vã repetição. Tem gente que repete a mesma coisa 300 vezes. Né? Tem pessoas que ela vai orar e ela fala, Senhor, me dá uma casa, porque eu preciso de uma casa, porque para mim é importante ter uma casa, porque eu sonho com uma casa, porque eu vi aquela casa e não sei o que e tal aquela casa. Aí você fala assim, irmão, ora por cura, né? Senhor, cura o irmão, porque se curares o irmão, teu nome vai ser glorificado, assim como vai ser também se eu ganhar aquela casa. Aí ele volta no mesmo assunto de novo, ele fica repetindo a mesma coisa milhares de vezes, e não é pelo muito falar, tá? Então não devemos usar de repetições. Tá? O tempo da oração que nós devemos desenvolver com Deus, pastor, qual é o tempo da oração? É quanto tempo você achar melhor, né? Quanto mais você falar com Ele, mais intimidade com Ele você vai ter. Então, se você pode orar 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 5 minutos, fale com Ele, mas não use de vã repetições. Tem gente que às vezes faz uma oração de 1 minuto e numa oração de 1 minuto a pessoa consegue usar vã repetições, tá? Então não é a questão do tempo, é a questão da postura diante de Deus no momento da oração. Tá? Então não é pelo muito falar, é pela sinceridade do coração. Tá bem? Aí depois fala aqui sobre... E por que Jesus também falou isso? Porque os hipócritas faziam assim, tá? Os hipócritas faziam assim. Os irmãos já ouviram os hipócritas aqui é o seguinte religioso. Quem já ouviu aqui uma coisa chamada mantra? Então, é comum nas religiões o mantra. O que é o mantra? É você ficar repetindo a mesma coisa. Geralmente essas religiões orientais, elas têm ali um mantra, que a pessoa fica repetindo a mesma coisa. O islamismo faz isso também. O islamismo, quando a criança nasce, né, o pai geralmente fica ali já no ouvido da criança. Allah é Deus, Allah é Deus, Allah é Deus. Tem um filme que passou há pouco tempo agora, no Domingo Maior, chamado Atentado ao Hotel Taj Mahal. Alguém já viu esse filme? É um filme muito interessante. Ele fala de 4 jovens que vieram para a Índia para cometer um atentado. Eles eram esses famosos homens-bomba, esses kamikazes. Aí eles ficavam com um fone no ouvido e enquanto eles vinham, ficava uma pessoa repetindo para ele aquela mensagem. Olha, Allah é Deus, né? Vocês precisam fazer isso que vai agradar a Allah. Ficava aquilo repetindo na cabeça deles aquilo ali. Então, geralmente, as religiões eles têm essa prática, tá? De ficar repetindo alguma coisa para aquilo ali fixar na mente da pessoa, tá? Então, a oração não tem nada a ver com mantra, né? A oração é falar com Deus. Aí o tópico 3 fala sobre a oração e o jejum, né? Uma combinação perfeita. Oração e jejum é uma combinação perfeita. Oração e jejum combina melhor do que chocolate com morango, né? Eu, por exemplo, eu adoro comer chocolate com morango, é uma coisa que combina perfeitamente. Você sentia aquele doce de chocolate com azedinho no morango, é uma coisa muito boa, né? Muito gostoso. Mas a oração com jejum combina mais ainda, tá? Por quê? Porque quando você jejua,
você está o quê? Refriando a sua natureza humana. Né? Quando você jejua, você está se abstendo de uma satisfação humana. Né? Porque o comer é satisfatório. Tá? Comer não é só para poder encher a barriga. Né? Se o comer fosse só encher a barriga, a gente não tinha paladar. Comer dá prazer. Né? Você comer, né? Geralmente as mulheres que são assim, me perdoem as irmãs aqui, mas eu tenho 3 em casa, agora 4 com a minha mãe. As mulheres geralmente são assim, estou com vontade de comer uma coisa. O que você está com vontade de comer, meu amor? Não sei, uma coisa gostosa. Né? Então, por quê? Porque realmente o comer dá prazer, você comer alguma coisa é uma coisa prazerosa, né? Comer aquela coisa que você gosta, né? E às vezes é uma coisa simples, você está com vontade de comer o quê? Eu, por exemplo, às vezes eu estou com vontade de comer pão com manteiga, né? Pão, manteiga e café, cafezinho, né? E dá aquele contraste gostoso, né? Então, minhas filhas gostam de café com leite e elas molham o pão, né? Aprendi isso com a minha mãe. Elas molham o pão assim, dentro do café com leite, né? E come, né? Minha mãe faz isso e elas também gostam. Então, assim, é prazeroso você comer. Então, quando a gente jejua, a gente está o quê? Se abstendo desse prazer. Então, é normal que a nossa natureza humana, né? A nossa natureza, ela fique um pouco enfraquecida. E aí, quando você enfraquece o seu corpo físico, não é? Numa busca para com Deus, certamente a ação de Deus, a atmosfera espiritual nessa busca, ela vai ser potencializada, ela vai aumentar. Tá? Então, por isso que a oração e o jejum é uma combinação perfeita. Né? Você está ali e você está tão envolvido pela presença de Deus que você não sente fome, você não sente sede, não dá cansaço, né? Você está ali em Deus e, né, fortalecido nele. Né? É algo assim maravilhoso, é algo realmente. Eu conheço um testemunho missionário de um homem chamado John Hyde, que ele foi pregar lá num lugar, né, onde tinha muita feitiçaria, e que ele, se eu não me engano, ficou ali 12 dias, parece, né, orando e jejuando. E quando ele foi lá para pregar naquele lugar, ele estava muito fraco, ele não estava aguentando nem falar. Mas o poder de Deus na vida dele estava emanando de tal maneira que não foi preciso ele falar, ele só levantou os braços com muita dificuldade, e quando ele levantou os braços, as pessoas que estavam ali já caíram prostradas, entregando a sua vida, confessando Jesus como Senhor. Por quê? Porque ele estava cheio da graça de Deus, cheio da unção, né? Ele vinha ali num propósito de oração e jejum. Então, a oração e jejum realmente irmãos, uma combinação assim, perfeita, tá? Perfeita. Você está orando, está buscando a Deus, e você está ali se consagrando, né? Está ali, você abre mão, né, de se alimentar durante um período, né? E aquele... Pô, irmãos, tem uma coisa que é sedutora, né? Para mim, principalmente, é o cheiro do café. Para mim é mais sedutor do que o paladar do café. Quando sobe aquele cheirinho do café, meu Deus do céu, aquilo ali é uma coisa tentadora demais, né? Aí você abre mão, e eu não sei os irmãos, mas eu em particular, tem gente que não tem fome de manhã, eu sou o contrário. Eu acordo de manhã igual um leão Moraes. É a hora que eu mais tenho fome, né? Eu mais gosto de comer de manhã. Quando sobe aquele cheirinho do café, misericórdia. Né? Com aqueles desenhos. O cheirinho. Eu ainda tenho problema no estômago. Quando eu fui no médico, os exames constaram, eu sou igual a pastor assim, ó. Sou literalmente apaixonada pelo café. Porque eu fui criada tomando café desde que, assim, da idade assim, da Lana, assim. Criança. Já tomava igual a mim, eu também já tomava com meu avô. A minha mãe me ensinou a tomar café, então eu gosto de café. E quando eu cheguei no médico, o médico chegou assim, ele me deu uma lista negra das coisas que eu não podia tomar. Já botou logo o café? Não, de cara. Quando ele falou, café, você não pode tomar. Quando ele falou assim, foi claro pra você que você não pode tomar, e me deu a lista negra e falou assim, ó, essa lista aqui. Aí eu dei uma olhada assim e falei, poxa, café nem com leite. Eu falei, não. Eu literalmente fiquei deprimida naquele momento. Fiquei deprimida. Quando ele falou assim, aí que eu vi ali o refrigerante. Aí o refrigerante,
eu já não Já não tomava. afeta muito. Já não tomava, eu não tomo refrigerante. Eu abri mão do refrigerante e não tomo. Eu entendi que o refrigerante não me faz falta, não tomo. E outros alimentos, eu entendi que algumas coisas você tem que deixar de comer. Mas o café não. Aí o dia que eu falei assim, hoje eu não vou tomar café, eu literalmente passei mal. Passei mal. Eu fiquei tonta, fiquei dor de cabeça, aí eu não começo a ver mais, não faça isso não. Isso foi o ano passado, não faça isso não. Se você tirar de uma vez, você vai cair. Tem que meio que desmamar, Faça né? o seguinte, toma um pouquinho com leite. Assim, até hoje eu não abri mão do café. Não consegui. Eu não consegui abrir mão do café. Eu não tomo ele preto. Sabe, eu não tomo. Eu devo tomar ele com leite, mas tem que ter o café. Tem que sentir o cheiro do café. De manhã tem que sentir bom demais. o cheiro do café, porque se não sentir o cheiro, parece que o teu dia parece que não anda, eu não funciono, sabe? Eu não consigo fazer as coisas se eu não tomar, mesmo com leite. Sim, eu, por exemplo, às vezes estou num propósito de jejum, alguma coisa assim, aí não tomo café. Sim, aí depois, é interessante, o café é interessante. Aí depois, entregou o propósito e almoçou, almoço normal e tal, posso comer uma doce de sobremesa, só que não tomei café. Quando dá lá para 5h30, com aquela dorzinha na cabeça assim, lá no fundinho. Falta da cafeína. Cadê o café? Exatamente. Aí tomou um golinho do café, tranquilizou. É impressionante, tá? Então quando a gente abre mão, né, realmente do alimento para poder estar em oração, irmão, isso é muito porque a gente está resfriando, né? São duas coisas, é o alimento e outra coisa, é o sono também, tá? Por isso que eu, por exemplo, eu digo para os irmãos, esse jejum que as pessoas fazem de meia-noite a meio-dia, eu não entendo muito esse jejum, porque... Tá dormindo? você está dormindo. Quando você está dormindo, de alguma forma você está satisfazendo. O sono alimenta, o sono Sim, repõe as forças, tá? Então, para sim. mim, o jejum na parte da manhã, ele começa desde o momento que eu acordei. Acordei, aí sim, apresentei a Deus o meu jejum, né? É igual os irmãos que jejuam de meio-dia às 6 da tarde. Aí ele comeu, almoçou, bateu um fratão, né? Às 6 horas ele vai jantar. Aí nesse período ele está jejuando, né? Isso não é jejum. Isso não é jejum. Jejum você abre mão daquilo ali mesmo, consciente. Não, peraí, eu vou abrir mão disso aqui para que eu possa estar o quê? Para que eu possa estar orando, consagrando a minha vida ao Senhor. Tá? É assim que é o jejum. Tá? Agora, veja, o jejum é uma coisa que tem que ser feita realmente com sabedoria, né? Então, por exemplo, a pessoa que toma um remédio, né? Toma um remédio controlado, de repente, né? Ou qualquer tipo de remédio, né? Qualquer medicação ela afeta o estômago, isso aí não tem jeito, né? Você tomar um remédio de estômago vazio é um veneno, tá? Então não deve, o que a pessoa deve fazer? Se você vai, qual é a minha orientação? Por exemplo, se você vai tomar um remédio às 6 da manhã, tá? Se você puder acordar, você vai fazer um jejum. Se você puder acordar às 5 da manhã, ou até que seja às 5h30, você faça um jejum de meia hora. Pastor, mas existe Jesus de meia hora? Existe. Faça um propósito que seja de meia hora. E você depois se alimente para poder tomar esse remédio, é o que eu recomendo. Não tome remédio de barriga vazia, porque é muito complicado. Isso pode depois gerar consequências na tua saúde, tá? Então, não tome. Se você não pode acordar às 5, não dá para jejuar naquele dia, não jejue. Procure jejuar o dia, de repente você não vai estar tomando remédio, de repente você está tomando um antibiótico, um anti-inflamatório. Eu teve um dia aí, eu estava tomando... Foi quando eu estava com aquele problema do braço, não? Eu estava tomando amoxicilina. Eu vim aqui para a oração de terça-feira sem estar em jejum. Por quê? Um remédio forte. Eu falei, não, tomei meu café da manhã normal, vim para cá, normal. Participei da oração, da consagração, talvez até preguei nesse dia e amei. Não podia naquele dia, porque eu não vou tomar um remédio daquele forte, de barriga vazia, para estoporar meu estômago. De maneira nenhuma. Então a gente tem que ter sabedoria, tá? Outra coisa, não adianta, a pessoa nunca jejuou na vida. Vai jejuar a primeira vez, vou fazer um jejum de 6 da manhã a 6 da tarde. Está arriscado tombar e pelo meio do caminho. Tá? Tem que fazer com sabedoria. Então, faz um propósito um pouquinho mais curto. Depois você vai
Vai aumentando, vai prolongando. Exatamente, vai. É um exercício, igual exercício. Você tem que ir com sabedoria, prolongando até chegar, né, naquela meta que você tem. E outra, tem pessoas que infelizmente não podem jejuar. A pessoa toma uma medicação crônica que não dá, agride muito o estômago, é complicado. Não pode, não tem que fazer. Não pode. Vai deixar de ter comunhão com Deus por causa disso? Vai deixar de estar na presença de Deus, de ser ouvido por Deus? Não. É uma condição que a pessoa tem que não tem como, não pode. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que toma aí, sei lá, depende da medicação, não tem como tomar de estômago vazio. Né? Eu, quando eu tive problema de tuberculose, eu tomava acho que eram 12 comprimidos que eu tomava. Não tinha como tomar de estômago vazio. Não tinha como. No começo, a administração era em jejum. Era tomar e botar tudo para fora. Aí a gente falou com a médica e falou: faz o seguinte, toma café, toma 4, depois você vai almoçar, que né, geralmente o almoço é mais consistente, você vai tomar os outros 8. Deu certo, né? Deu certo, fez efeito. Então, não tem como. Não tem pessoas que, infelizmente, devido ao tipo de problema que tem, né, enquanto Jesus não resolver curar e a pessoa não for sair daquela situação, ela, infelizmente, não vai poder jejuar. Eu não sei se é o nome disso, mas a pessoa pode fazer tipo assim, já que não dá pra ficar com o estômago vazio, né? Tipo, vou ficar sem beber café durante não sei quantos dias, vou ficar sem tomar açúcar, alguma coisa desse tipo. Eu não sei se é jejum, isso acho que não chega a ser jejum. Isso aí, tá? Eu vejo da seguinte maneira, isso aí foi um modismo que não tô falando que a irmã tá colocando nesse aspecto, não, tá? Não. Tô falando que isso foi uma prática assim, pra pessoa que não pode, né? Você se abstém de mas aí coisa. A pessoa que não pode, não faça, não tem problema. Não precisa, porque o jejum ele tem um princípio bíblico do jejum. Então, qual é o princípio bíblico do jejum? Você se abster de alimento num determinado período. Tá? Então, a pessoa que não pode jejuar, não jejue. Quer dizer, a pessoa não vai ser menos ouvida por Deus. Porque, lembra que eu falei que existem 4 aspectos para a consagração? Jejum, oração, leitura da palavra e adoração? Não. Poxa, eu não posso jejuar porque eu tomo um remédio, mas eu posso orar, eu posso ler a palavra e eu posso adorar o Senhor. Então eu não posso jejuar por uma questão de saúde e que Deus, poxa, na sua infinita sabedoria, Ele sabe que a questão ali é de saúde, né? Por que eu estou falando isso? Porque houve um modismo na igreja de um tempo para cá, né? Jejum de televisão, jejum de WhatsApp, né? Jejum de Coca-Cola, jejum de não sei o que, isso não é jejum, tá? Isso não é jejum, tá? O jejum é me abster do alimento e consagrar minha vida ao Senhor. Também, olha só, eu estou no propósito de jejum, né? Mas estou ali no Zap, né? Vendo vídeo e falando da vida do irmão, reclamando do sermão do pastor e tal, isso não é jejum também, tá? O jejum é o quê? É um momento de dedicação, de consagração. Por isso que eu recomendo aos irmãos, você quer jejuar? Ou você, na sua casa ali, você tem um tempo que você possa dedicar ao Senhor, ou então faça isso na igreja. Faça isso na igreja, é a melhor recomendação. Porque não adianta também você dizer que está no jejum e está discutindo com o marido, está discutindo com a esposa, está chutando o cachorro, né? Está brigando com o vizinho que ele colocou lixo na tua calçada, ou está brigando com um colega de trabalho, com um cliente que está te perturbando. Isso não é jejum. Porque tem que ser os 4 juntos, né? Não é que tem que ser os 4 juntos. A leitura da Bíblia. Não necessariamente tem os 4 juntos. Você pode estar em jejum e você pode não estar ali lendo a Bíblia. Mas tem que ser um momento de dedicação a Deus, em que eu estou ali me dedicando ao Senhor. Por isso que, por exemplo, o jejum, o importante não é a quantidade, mas a qualidade. A qualidade. Então, por exemplo, eu conheço vários irmãos que fazem isso. Que saem de casa, por exemplo, 7 horas para poder trabalhar. Esses irmãos fazem um jejum de 6 a 6h40. Eles acordam, oram ao Senhor, estou dedicando um jejum para o Senhor aqui de 40 minutos.
Aí quando dá 6h40 ele entrega um jejum, toma o seu café da manhã e sai para trabalhar. Conheço vários irmãos, inclusive até pastores que fazem isso. Por quê? Porque o importante não é a quantidade, mas sim a qualidade. Aí você pega um irmão que está jejuando de 6 da manhã a 6 da tarde. Mas nesse período ele já falou palavrão, já olhou para o que via, já brigou, já não sei o que, já deu rabo de arraia e tal, e não sei o que. Quer dizer, esse jejum é um jejum que Deus não aceita. Então o importante é a qualidade do jejum. Então pode ser um período mais curto, seja de 1 hora, de meia hora, de 40 minutos, de 6 horas, de 3 horas, não importa. O que importa é a qualidade. Então eu recomendo, ou é um tempo que você tem em casa, que você pode fazer isso, né? Ou no trabalho, mas no trabalho é mais complicado, dependendo do teu ambiente, do teu segmento de trabalho. É complicado jejuar, né? Então, às vezes, por exemplo, o irmão que trabalha de pedreiro, está trabalhando no andaime com uma altura de 10 metros. Ele vai jejuar no sol de 40 graus lá em cima do andaime, vai arrumar um acidente, né? Então, não faça. Então, dependendo do ambiente de trabalho, é complicado, né? Ou então se trabalha no comércio, balcão de comércio, que é muito falatório e tal, às vezes é desentendimento e parará, não faça. Então faça onde? Ou você faz em casa, você pode ter um tempo ali para com Deus, ou na igreja. Então, no domingo, motorista de trânsito, está brigando com o outro, ó. O cara, não, aqui no meu lugar, tu não vai, o cara está em jejum, mas está falando com o outro carro lá. No meu lugar, tu não vai entrar, não, porque não sei o que e tal. O jejum já foi por água abaixo. Então faça na igreja, que na igreja você está ali, no momento de adoração, de louvor, né? Lendo a palavra, como nós estamos fazendo aqui, né? Ou em casa, se você tem um tempo que você pode dedicar ao Senhor. Existe um princípio, é a recomendação bíblica para que nós possamos realizar o jejum, porque o jejum, você falou dos 4 aspectos, o jejum, você pode não estar nem adorando ali, adorando que eu coloquei no sentido de estar louvando a Deus, né? Cantando um hino e lendo a palavra, mas a oração tem que estar junto, tá? Então, eu estou jejuando, eu tenho que estar orando, né? São duas, é igual o passarinho que tem a asa direita e a asa esquerda, né? Não tem a mais importante, as duas são importantes. Então a oração e o jejum devem caminhar juntinhos. Então no meu momento de jejum que eu estou dedicando a Deus, eu tenho que estar em oração. Não necessariamente de joelho, mas eu tenho que estar ali diante de Deus em oração. É muito importante isso, tá? Então são aspectos bíblicos, tá, irmãos, que são fundamentais e que se nós praticarmos, nós vamos, sem dúvida nenhuma, potencializar a nossa vida espiritual, tá? Então, Jesus, ele disse lá para os discípulos, e é assim que eu termino aqui essa aula de hoje, né? Marcos capítulo 10, é isso, pastor? Marcos capítulo 10, verso 29. Não, Marcos capítulo 9, verso 29. Vamos ler o 28 também. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o pudemos nós expulsar? Disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Então, o jejum e a oração potencializam a nossa vida espiritual. Tá? Me dá um revestimento maior do poder de Deus para que eu possa fazer a vontade de Deus, para que eu possa estar na presença de Deus. O crente que não jejua e ora, ele, vou dizer para os irmãos, é um crente fraco, tá? É um crente fraco. Ele vai ter dificuldades de resistir, né, algumas batalhas no mundo espiritual, com certeza. Ele vai ter dificuldade de resistir às investidas de Satanás, ele vai ter dificuldade de resistir às tentações da natureza humana, ele vai ter dificuldade de resistir ao pecado, né, que muitas vezes é colocado assim, né, de maneira muito atrativa, ele vai ter dificuldade de resistir. Né? Então é muito importante a oração e o jejum, para que eu possa ter uma vida espiritual sadia,
Tá? Não é para que eu possa comprar meu carro, ganhar minha casa, fazer isso, aquilo outro, não. Jejum não é moeda de troca com Deus. Jejum e oração é uma disciplina espiritual para que eu possa estar com a minha vida consagrada, separada, dedicada ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe aos irmãos. A conclusão diz assim: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Tá? Então, para que eu não seja levado por esse mundo, é preciso estar em jejum e oração. Tá bom? Que Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos adolescentes aí com a oportunidade de apresentarmos. Amém. Vou estudar a lição também de número 9, que teve o título da lição, nosso tema. Sou filho de Deus. De novo, nosso tema foi? Sou filho de Deus. Que a nossa referência bíblica se encontra em João capítulo 1, versículo 12. E assim diz a palavra do Senhor Jesus. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A Bíblia tem um modelo para tudo, tá? Por isso que tudo que nós fazemos, nós temos que seguir o modelo de Jesus. Uma certa vez, meu irmão, a esposa era crente e ele estava meio fraco na fé, né? E aí ele me disse o seguinte: a gente acorda de manhã no domingo, né? Passou a semana inteira longe um do outro, e aí eu quero sentar com ela para tomar um café da manhã junto. Ela além de não vir tomar café da manhã comigo, ainda fica lá no quarto, orando, né? E aí quando ela sai do quarto, já fiz tudo, brincadeira e tal, reclamando, né? Então veja, essa melhoria, né? Para poder fazer as coisas, né? Senão pode trazer até aquilo que você acha que está fazendo de maneira correta, está fazendo de forma equivocada, em vez de trazer benefícios, está trazendo problemas, né? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, vamos estar orando, encerrando o nosso trabalho nessa manhã. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. À noite nós estaremos aqui para o culto da família, né? Também o culto do aniversariante. E eu tenho certeza que o Senhor estará derramando graça, poder sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido e eterno Deus, louvamos o Teu nome nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai querido, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que Tu possas nos ajudar a cada dia, Senhor, a estarmos praticando, meu Deus querido, essa disciplina espiritual, da oração, do jejum, ó Pai. Que façamos isso, meu Deus, com sabedoria. Que façamos isso, Pai querido, pautados nos ensinamentos de Jesus, Senhor Deus. Porque, como foi dito aqui pelos adolescentes, ó Pai, quando nós o recebemos, Pai querido, a nós foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus, aleluia. Pai querido, o Senhor tem um modelo, o Senhor tem uma direção, o Senhor tem, Pai querido, um modo para que possamos fazer todas as coisas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que sigamos em paz para o nosso lar agora, que tenhamos uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, e que à noite, se assim nos permitir, possamos estar aqui mais uma vez, reunidos, ó Pai, no culto da família, para adorar, exaltar e engrandecer ao Teu nome que é santo. Assim, Pai, nós oramos a Ti, meu Deus, e Te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui presente, e que a igreja do Senhor Jesus nesta manhã reunida diga amém. Graças a Deus, cumprimentos aos outros, em nome de Jesus.